Olá! O Mania de Museu é um programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Vem comigo! Educa TV apresenta Mania de Museu. O programa de hoje é sobre produção! Patrimônio natural. Cavernas. Eu sou a Mia Moraes e este é o Mania de Museu. É possível viajar ao centro da Terra? Hoje o Mania de Museu leva você às cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, estado de São Paulo. Entrevista com um especialista no assunto e traz curiosidades para você. Que imagem vem à mente quando se fala caverna? Eu imagino morcegos. Veja o que pensam os alunos do 7º ano B da Escola Municipal de Educação Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos, professor Zeferino Vaz. Lugar escuro. Lugar escuro. Abrigo. O meio das cavernas e comunicação por desenho. Um lugar escuro e oco. O meio das cavernas. Um lugar oco e escuro. Lugar escuro, abrigo, homens da caverna, pinturas rupestres, local oco. Será? Sim, todas essas imagens podem fazer referências às cavernas. Você sabia que existe uma área do conhecimento humano especializada nesse assunto? E quem estuda cavernas se chama espeleólogo. Para tudo! Espeleólogo? O espeleólogo estuda a formação de grutas e cavernas naturais. A equipe do Mania de Museu entrevistou o especialista no assunto, José Antônio Scaleante, mais conhecido como Scala, para conhecer mais sobre essa profissão. Espeleólogo. Espeleologia é o estudo das cavernas. Espelaio é estudo, ela é caverna, e logos é estudo. Então, espeleologia é o estudo das cavernas. Então, quem faz espeleologia é um estudioso de caverna. Mesmo que ele não vá fazer um mestrado, um doutorado, uma pesquisa, mas ele é um estudioso, ele está entrando para conhecer. É uma faculdade? Como é que a pessoa vira um espeleólogo? Então, hoje no Brasil não tem uma faculdade. Nós temos várias cadeiras nas universidades que tem espeleologia. Por exemplo, a biologia da USP tem, a geologia da USP tem, em Minas, quase todas as faculdades de Minas tem, porque Minas é o estado que mais tem caverna no Brasil. Então, lá tem muita gente pesquisando, tem muita gente estudando, e hoje já tem muitos pesquisadores que já fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro de caverna, né? E esses professores e esses pesquisadores são os professores dessas disciplinas que envolvem a espeleologia. Scala desvenda o que faz um espeleólogo. Veja o que os alunos do 6º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos, professor Zeferino Vaz, pensam sobre como é uma caverna. É um lugar escuro, silencioso e fechado. Um lugar antigo com artefatos nas paredes, pinturas e desenhos. Eu acho que a caverna é uma fonte histórica. É um lugar escuro que tem eco e abandonado. Um lugar escuro que as pessoas antigas moravam. A caverna para mim é um lugar histórico que tem vários animais. Esqueci o nome da palavra. Mas é um lugar bem histórico e antigo. Escuro para mim. Para mim, caverna é um segredo não explorado. Lugar silencioso, com artefatos, fonte histórica, moradia de pessoas da antiguidade, com seres vivos exóticos, um segredo não explorado? Veja o que diz o espeleólogo. Mas muitos pensam que a caverna é um ambiente escuro, gelado, sem nenhum barulho e nada de vida por lá. Será assim mesmo? É um lugar silencioso, muito escuro, lá é escuridão total, né? Mas tem os seres vivos das cavernas. Então, tem muitos
insetos que vivem dentro da caverna. E essa cadeia alimentar, ela é mantida pelo morcego. O morcego é um dos poucos seres vivos que entra e sai da caverna. Então ele sai à noite para se alimentar e volta para dormir, defecar, fazer todo o ambiente depois, pós-refeição, né? E esse material que ele deposita dentro da caverna é o que serve para a alimentação dos micro-organismos. Então, nós temos muitos seres vivos dentro de cavernas. Pode-se dizer que as cavernas são buracos grandes, com corredores e salas que se formam nas rochas. Algumas são enormes, mas tem aquelas bem pequeninas. A caverna é formada por água. Ponto principal. Ou é formada por água no processo de erosão, como, por exemplo, no granito, no arenito, ou por um processo de dissolução, como no calcário. A gente tem uma denominação de caverna, é todo bem natural, o homem consegue penetrar. Se o homem não conseguir entrar, ela não é uma caverna, ela é apenas um espaço vazio, um buraco, né? Porque o homem não conseguiu entrar. Então, tudo que o homem consegue entrar e ela tiver mais de 3 metros de profundidade, onde não chega a luz, pode até ser com 2 metros, mas não chegou luz nesses 2 metros, é uma caverna. Agora, a caverna, ela pode ter 5 quilômetros e ninguém conseguia entrar lá porque não achou a entrada, não achou o buraco para entrar. Ela é uma caverna, pode existir isso bastante, né? Mas que o homem não descobriu ainda. No Brasil estão cadastradas mais de 18 mil. Minas Gerais é o estado onde se encontra mais cavernas. Todos os dias, novas surgem, e uma diferente da outra. A caverna, a gente fala que parece uma impressão digital. Não tem duas iguais. As pessoas podem falar assim, mas eu entrei numa caverna, ela tem uma boca grande, a outra pequena, coisa e tal. Cada uma tem o seu jeito de nascer do seu jeito e ela vai se constituindo, crescendo do jeito dela. Entendi. É a água que vai condicionar o espaço interno, a formação desse espaço. É a água que vai fazer isso. Por isso, a necessidade de preservação. Bom, primeiro vamos voltar um pouquinho lá nos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais, eles viviam dentro das cavernas, eles tinham uma relação de uso das cavernas muito menos impactante do que nós hoje. Hoje nós entramos às vezes, quando não tem plano de manejo, muitos lugares entra um ônibus inteiro, né? Uma criançada pisando para tudo quanto é lado, quebrando estalactite, quebrando tudo que tem estalagmite, assim por diante. Então, os nossos ancestrais, eles eram assim, eles entravam em pouquíssimas pessoas, 1, 2, 3 no máximo, então o impacto era menor. A partir do momento que fomos usando mais as cavernas para visitar, para ver as suas belezas cênicas, toda aquela maravilha que existe dentro de uma caverna, isso aumentou muito o impacto dentro da caverna. Então, nós tivemos que fazer um modelo de plano de manejo, estudar as cavernas para poder liberar a visitação. Mas o que é e para que serve plano de manejo? Ele é justamente para definir caminhamento, para definir fazer uma pesquisa e encontrar quais são os seres vivos que vivem naquele espaço que a gente está querendo liberar para visitação. Então, esse é um plano de manejo. O plano de manejo é para isso. Você define capacidade de suporte, define caminhamento, né? Entendi. Fazer esse plano de manejo é preservar a caverna. É uma das formas de preservar, né? Então, é um estudo
científico, bem detalhado, para informar onde pode entrar e como pode entrar. E preservar uma caverna é cuidar também de todo o ambiente externo. A caverna é um raio-x do que acontece aqui fora. Ela retrata a realidade aqui de fora. Por exemplo, se você tem uma caverna e tem uma mata atlântica em cima, e vai lá e desmata essa parte superior da caverna, a parte externa, você tem uma influência dentro da caverna insignificativa. Significativa. Entendeu? Por quê? Você vai passar, vai parar de mandar sedimentos, esses sedimentos eles vão ser carreados para outros lugares, vão ocupar espaço que até naquele momento não era ocupado. Você tirou uma árvore, por exemplo, deixou uma fissura onde tinha essa árvore, ali é um lugar de percolação de água, e essa água vai para dentro da caverna e vai mudar todo o ecossistema lá dentro. Então, a estalactite, a estalagmite, elas, quando a gente tem pesquisadores que estudam esses espeleotemas para saber datação da caverna e o que aconteceu fora. Por exemplo, a caverna de Santana no Petar, quando foi feita a primeira pesquisa e cortado as estalactites, foi percebido que há milhares de anos atrás era uma parte da região coberta por gelo, que hoje não é mais, hoje é Mata Atlântica. Então, isso daí é uma informação muito importante para a gente, até para poder fazer a análise da região, percurso, tempo de mudança de clima, né? Isso daí é muito importante a gente fazer essa avaliação. E aí vai uma curiosidade. Tem cobra dentro de uma caverna? Pode ter. Se a caverna tiver um rio entrando nela, a chuva pode pegar uma cobra que está na trilha e levar para dentro da caverna. Mas ela não sobrevive. Então, todos os seres vivos que vivem fora da caverna não sobrevivem dentro da caverna, a não ser o morcego. Por quê? Porque o morcego sai para se alimentar e ele volta para defecar. Uau! Ele que leva a comida para os seres vivos da caverna. Então nenhum outro bicho que vive fora vai conseguir se manter lá. As crianças normalmente fazem isso, né? E a gente dá risada, depois começa a explicar direito. Tem leão, tem cobra, tem macaco. Não tem jeito. Quem que vai sobreviver dentro da caverna? Sem luz, sem o alimento nosso do dia a dia aqui, né? Você pode sobreviver um tempo, mas morre. A cobra, quando ela entra lá, por acidentalmente, ela vai sobreviver um tempo, mas ela vai morrer. Vai servir de alimento para os bichinhos que estão lá dentro. Cavernas, patrimônio natural. Estão presentes na imaginação e são importantes para a conservação da biodiversidade. Experimente pesquisar sobre elas. Você vai descobrir um mundo fantástico. No próximo bloco, conheça o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Um breve intervalo e voltamos já já. Mania de Museu. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu. Mania de Museu. Programa que valoriza o patrimônio natural. PETAR. Vem comigo! O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mais conhecido pelas suas siglas PETAR,
É um dos locais mais bonitos e preservados do estado de São Paulo. É uma área de mais de 35 mil hectares, localizada entre as cidades de Iporanga, Apiaí e Guapiara. As cavernas do Petar formam um verdadeiro tesouro natural e algumas delas têm mais de 6 milhões de anos. O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Petar, é considerado uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. Abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e centenas de cavernas. Muitos visitantes, grupos escolares vêm e ficam bastante felizes. Por exemplo, tem uma caverna que é a Temimina, que tem um desmoronamento de caverna. E nesse local tem a caverna em si, mas uma parte que é desmoronada. A luz chegou, então começou a se formar as florestas. Então, assim, é um local que todo mundo, assim, que chega lá, sabe, fica um tempo admirando, porque você chega pela parte de cima, então você consegue visualizar todo o local onde teve esse desmoronamento, sabe? Que eles chamam de dolina. Entendi. E quando a gente fala de Petar, tem todo um cuidado com esse local, né? Tem os estudos, ele é monitorado. Como que funciona o trabalho de vocês aí para manter tudo isso? Sim, é monitorado. Por exemplo, cada caverna aberta à visitação tem a capacidade máxima de carga, que pode ser de pessoas visitando no dia. Na segunda-feira é um dia em que as cavernas não são abertas à visitação. O parque, sim, porque nós temos trilhas e cachoeiras também no parque. Mas as cavernas ficam fechadas à visitação na segunda-feira. Mas a gente tem a capacidade de carga, o número máximo de pessoas que podem estar dentro da caverna naquele momento. E sem contar o monitoramento que são feitos pelos funcionários do parque, nas estruturas, nas formações, se não está tendo nenhum impacto, isso é feito rotineiramente, sabe? Um patrimônio da humanidade, assim como também é conhecido e reconhecido pela Unesco, e que ainda há muito do que se descobrir por aqui. A Caverna de Santana, que ela é aberta dentro do parque, o circuito de visitação aberto é somente de 200 metros, mas a caverna ela já possui mais de 8 quilômetros descoberto e que não é aberta à visitação, somente espeleólogos vão até lá. Inclusive tem um salão do Taqueupa, que ele é muito lindo, assim, mas são formações muito sensíveis. Então, só para grupos de espeleologia, e sem contar que assim, é um dia inteiro dentro da caverna, onde você tem que fazer rapel, tem situações que a pessoa precisa ser mais especializada, né, para poder ir. Eu mesma não conheço lá. Entendi. E você chega a conversar com esses monitores, com esses estudiosos aí, eles têm descoberto cada dia novas coisas? Como que tá? Sim. Por exemplo, na Caverna Morro Preto tem um grupo de espeleologia trabalhando lá, que agora eles estão com um mergulhador específico de mergulhar na caverna, que aí ele encontra dutos por baixo da água para passagem, onde ele encontra a continuação da caverna. E o interessante é que essas cavernas, todos os dias, elas estão mudando? Elas vão se alterando também? Sim, sim. É por conta da água, né? A água carrega os minerais que vão fazendo as formações da caverna. Nele, o visitante vai encontrar o que há de mais belo na natureza. E quando se fala em caverna, são mais de 500 catalogadas só dentro do parque. Essas cavernas que são abertas são cavernas que já têm plano de manejo espeleológicos e que já foram feitos estudos ambientais e de segurança, né, para serem abertas à visitação. No Petar, eles têm 4 núcleos abertos à visitação e o núcleo Santana, que é o mais visitado, tem 5 cavernas. Então, no núcleo Santana, você encontra a caverna onde você vai fazer só a parte seca, que não tem água, como, por exemplo, a Morro Preto, não tem água dentro do circuito de visitação aberto aos visitantes hoje. E, por exemplo, já tem a água suja, que é uma caverna que você faz toda dentro do rio, seguindo o leito do rio. Juliana explica que, apesar do grande número de cavernas, nem todas estão abertas para visitação. Isso porque é preciso ter o plano de manejo, já que o objetivo aqui é preservar o que a natureza transforma todos os dias. E nessa caverna Morro Preto que eu mencionei, ela tem vestígios de povos primitivos.
locais onde eles, por exemplo, cozinhavam, onde você vê nas pedras gorduras. Tem várias carcaças de caramujo, sabe? Assim, locais, sambaquis, né? Com muita carcaça de caramujo, assim, que são vestígios de população primitiva. E aí também, né, é um ambiente único, né? As pessoas encontram de tudo. Como que é a visita? Como que vocês organizam as visitas? Então, para visitar as cavernas é obrigatório o acompanhamento de um monitor ambiental cadastrado na unidade. Para entrar no parque, você precisa comprar um ingresso através do site do Ingressos Parques Paulistas, da Fundação Florestal, e agendar os horários da caverna. Cada caverna tem um tempo médio para ser feito, né? E aí, entrando no parque, a gente tem um quiosque onde ficam monitores do parque que fazem esse controle de entrada e saída de visitantes de cada caverna. Então, quando você chega com o seu monitor, cada monitor autônomo pode guiar um grupo de até 8 pessoas. Então, aí essas pessoas todas são cadastradas no quiosque, e aí os nossos funcionários marcam o horário de entrada e o horário de saída da caverna, que o monitor vai acompanhar. A beleza das cavernas se complementa. No Petar também é possível fazer trilhas e conhecer diversas cachoeiras. Muita natureza, inclusive a gente está fazendo parte do monitoramento de mamíferos, né, da Fundação Florestal, está sendo bem legal. A gente tem 20 câmeras trap, armadilhas, né, fotográficas aqui no parque, onde a gente tem notado bastante a presença de animais. É bem interessante, bem legal. Tem animal assim que já as câmeras já registraram aí, que vocês ficaram surpresos? Tem. Já tiveram, mas não foram das nossas, foram de pesquisadores que também desenvolvem trabalho aqui na unidade. Já pegaram algumas espécies que já faziam anos que não eram vistas aqui na região, né? E aí apareceu na câmera, foi um momento bem feliz, assim, todo mundo já fazia tempo que não via, sabe? Nem sabia que tinha aqui no parque. E aí foi registrado. E o mais legal, todo mundo pode conhecer esse lugar que fica no extremo sul do estado de São Paulo. E a novidade é que todo este espaço está se adaptando para pessoas com deficiência também se aventurarem pelas cavernas, trilhas e cachoeiras. Tem cavernas e atrativos para todas as idades. Tem pais que trazem crianças a partir de 2 anos de idade, quando já está andando. Tem escolas, bastante escolas de alunos a partir de 8 anos de idade, que vêm em grupos grandes. Agora, faz uma semana, nós fizemos o treinamento para uso de cadeira Juliette no parque, e está sendo feita uma reestruturação de trilhas aqui, com trilhas suspensas para o uso das cadeiras Juliette, e pessoas com dificuldade de acessibilidade possam visitar, pelo menos até uma cachoeira, até o mirante do Núcleo Santana. Então, vai ser uma coisa bem legal, assim, a gente já tem as cadeiras, já foi feito treinamento, e está sendo feita toda essa reestruturação dentro do parque. Francis Roberta de Jesus visitou o Petar. Veja o que ela conta sobre essa experiência. A minha experiência no Petar foi incrível, fiquei com ela guardada no coração por muitos anos. Eu fui no ano de 2012 com um grupo de amigos. Foi a maior aventura que eu tinha feito na vida até então. Nós fomos dirigindo até lá, saímos de Campinas, e chegando lá, a experiência com a natureza foi o maior presente que a gente pôde receber, porque a gente parece que passa por uma imersão. Existem cavernas que, para a gente poder acessá-la, a gente passa por rio, a gente passa por cachoeira, tem trilha, tem escalada. Então é uma experiência de aventura mesmo. E a gente percebe que muitas pessoas podem fazer. Então o que mais me marcou nessa experiência foi quando a gente entrava nas cavernas, porque essa é uma experiência que a gente acabou fazendo em todas que a gente entrou. A gente visitou 9 cavernas diferentes, foram 4 dias de experiência quando eu fui. E o que mais me deixou feliz e emocionada foi quando a gente entra na caverna, a gente coloca um capacete com uma iluminação. E aí tem um momento que todo mundo fica em silêncio e a gente apaga os capacetes, essa iluminação do capacete. E é maravilhoso porque a experiência é como se você tivesse entrado
numa densidade escura, numa cortina e de um barulho que você consegue ouvir só a natureza, assim. Então parece que você consegue pegar o escuro que você está vendo, parece que ele tem cheiro, que você consegue sentir também. Então essa foi a experiência mais impressionante que eu tive nessa experiência, né? E assim, eu recomendo para todas as pessoas, mas um ponto que não é tão positivo é que não é um espaço acessível. Como se trata da natureza, a gente tem pessoas com limitação de mobilidade, é difícil de acessar. Mas eu recomendo muito para quem puder e entrar em contato também com os agentes do local, que é um parque estadual, para verificar como que as pessoas com limitação de mobilidade podem fazer parte dessa experiência. Foi incrível e eu recomendo muito, de verdade. O parque também abriga espécies de fauna e flora raras e até ameaçadas de extinção. Por isso, é importante para a conservação da biodiversidade. O Petar oferece trilhas, cachoeiras, rios e, claro, cavernas. É patrimônio natural da humanidade reconhecido pela Unesco. Visite o Parque Estadual do Alto do Ribeira. No próximo bloco, conheça algumas curiosidades com o tema caverna. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de museu. Caiu na rede. Fique por dentro do que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de museu. Mania de museu. Um giro de 360 graus em diferentes tipos de museus. Patrimônio natural, cavernas, curiosidades. Vem comigo! Falar sobre cavernas mexe com o imaginário, com a fantasia e com a criatividade das pessoas. Produção? Fui! Curiosidades. Curiosidades. Os povos antigos acreditavam em mitos. Vem daí a mitologia dos deuses gregos e romanos. Hades, um dos deuses, e seu fiel cão de guarda de 3 cabeças, Cérbero, tinham domínio sobre o mundo dos mortos, um local de grutas e cavernas escuras no mais profundo local da Terra. Os filósofos gregos Platão e Sócrates refletiram sobre o assunto, mito da caverna, uma comparação sobre como se dá o conhecimento humano. Mais tarde, na Itália, Leonardo da Vinci, entre obras artísticas, engenhocas e texto, fez referência a uma caverna e como suas emoções de medo e desejo foram despertadas. Ele descreve medo da escura e ameaçadora caverna, desejo de ver se haveria alguma coisa maravilhosa lá dentro. Como disse o aluno Pedro, caverna, um segredo não explorado. Júlio Verne, na França do século XIX, escreveu vários livros de ficção científica. Um deles conta sobre a aventura de explorar o centro da Terra. Onde a aventura começa? Em uma caverna. Seu livro, Viagem ao Centro da Terra, rendeu publicações em vários idiomas e obras cinematográficas. De lá para cá, muita imaginação e ficção, super-herói e desenhos animados de sucesso na televisão e telas do cinema. Batman, o Homem-Morcego, Capitão Caverna, Caverna do Dragão. As cavernas são importantes objetos de estudo. Em algumas delas foram descobertas pinturas que revelam a presença dos primeiros homens na Terra. Curiosidades. Curiosidades. A arte rupestre é história desenhada nas pedras. É uma forma de expressão pré-histórica. Registros da presença humana que estão em diferente parte do mundo. Apresenta técnicas e estilos diferentes em cada região. No Brasil, a arte rupestre é encontrada na Serra da Capivara, no Piauí, a Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, o Vale do Peruaço, em Minas Gerais, e nas regiões de Pernambuco e Paraíba.
São representações de animais, seres humanos, formas geométricas e símbolos místicos. A arte rupestre brasileira tem uma grande importância histórica e cultural. É a presença de povos pré-históricos no Brasil. Se você tem uma coleção de moedas, selos, papel de carta, figurinhas, brinquedos ou objetos que poderiam estar no museu, tire uma foto e envie para o programa. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Sua foto ficará no site da Educa TV Campinas, na Galeria Mania de Museu. Quero ver sua foto lá, hein? A Heloísa, que mora no distrito de Sousas, em Campinas, enviou sua foto. Heloísa Saviani conta que seu pai trabalhou na plataforma da estação ferroviária pela Mogiana e sua mãe trabalhou no escritório da FEPASA, que ficava na Avenida Salles de Oliveira. Quando se aposentaram, passeando por uma feira de antiguidades, encontraram um banco e reconheceram que era de passageiros de trem. Restauraram e colocaram na varanda de casa. Todas as tardes sentavam juntinhos para ver o movimento da rua. Falecidos tanto o pai quanto a mãe, Heloísa ficou com um banco para recordar a memória da família. O Mania de Museu fica por aqui. Siga a Educa TV Campinas nas redes sociais. Tchau, tchau! Educa TV apresentou Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.